A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson, e estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz o título do trimestre A Justiça Divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, o nosso trimestre trata deste assunto, a preparação da igreja. Qual é a igreja? A igreja militante. Né? Lá no livro, lá quando Ezequiel estava cativo, lá na Babilônia, então refere aos dias atuais, né? Deus levanta Ezequiel para tratar de um assunto do povo que estavam cativos, né, por uma rebelião, por desobediência a Deus. E o livro de Ezequiel, nesse trimestre, está tratando para nós, nos dias atuais, né, uma escatologia bíblica para os nossos dias, né, para a igreja militante, né, que almeja as mansões celestiais. Um preparo para esta batalha que vamos militar para alcançar esta vitória. Então, a reflexão traz para os dias atuais, para a igreja militante. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, o nosso texto áureo nos diz, a nossa lição atual é a de número 6. A nossa lição de número 6 do dia 6 de novembro de 2022. Eu quero neste momento pedir, né, desculpas, perdão, aos nossos alunos, aos nossos inscritos, né, no nosso canal, aos nossos seguidores no nosso canal. Por favor, nos perdoe. Por quê? Estivemos um contratempo, eu, o irmão Edson, teve um contratempo. Quando eu falo estivemos, porque se trata de todos os que estão inscritos, né? Lógico, eu tenho que respeitá-los. Então, o irmão Edson esteve um contratempo nesta semana, né? Em função a trabalho. E me fez, né, por força maior, não conseguir portar esta aula em tempo para que você pudesse preparar. Mas nos perdoe, tá? Nos perdoe. Eu fiz um propósito neste ano, nesse trimestre, que eu estaria colocando as aulas sempre uma semana antes. Mas não foi possível. Infelizmente, esta aula de número 6 eu não consegui em função do meu trabalho secular. Mas eu espero ter aí a compreensão dos amados irmãos, dos meus alunos, dos meus seguidores, dos nossos inscritos do nosso canal, e continue assistindo às nossas aulas, tá bom? Muito bem, amados, vamos adiante. A lição trata da justiça de Deus, né? A lição de número 6 trata da justiça de Deus. O texto áureo vai nos dizer assim: como o puro, te mostrarás puro,
e como o perverso te mostrarás indomável. Isso está no Salmo de número 18, versículo 26. Esse salmo é um salmo de Davi, né, em forma de cântico, em agradecimento, né, pelos livramentos que ele obteve do Senhor. Todo o salmo trata deste assunto. Então ele vai dizer assim, ele como homem, ele se considerava e podia sim se apresentar diante de Deus como puro. Ele fala assim, eu como puro mostrarei-me ou mostrarás puro. E como perverso te mostrarás indomável. Por quê? Porque se ele fosse perverso, ele se considerava no seu íntimo como indomável, como que ninguém poderia tocá-lo. Mas ele considerava totalmente disposto, né, a Deus. Então, nesta interpretação, ele diz assim, como um homem puro de coração, né? Eu me mostro puro diante do meu Deus, diante da santidade de Deus. E por esse motivo, eu confio no meu Deus. Tá vendo que maravilha? Então o salmo vai tratar da confiança do salmista. Da confiança que ele tem no Deus que ele serve. É assim que eu e você devemos, né, nos colocarmos diante do nosso Deus. Confiando. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. A nossa verdade prática vai nos dizer, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A responsabilidade humana é pessoal. Muito bem. A nossa leitura bíblica está pautada no livro de Ezequiel, no capítulo de número 14, do versículo 12 ao versículo 21. Não vou ler como de costume para ganharmos tempo. Vamos estar aplicando a nossa aula, que ela está mais ou menos estruturada aqui, então vou seguir conforme a nossa revista, né? E na medida do possível, vamos estar trazendo os versículos da leitura bíblica para uma explanação ou um entendimento da nossa aula. Esta aula, amados, é uma aula de ensinamento. Então, não é uma aula de uma pregação. Então, nós devemos olhar para esta aula como um ensinamento da palavra, para aprendermos o que estes versículos vai estar falando conosco, né? Então, é muito importante nós entendermos isso. Muito bem, vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer que nós temos 3 tópicos. A introdução vai falar em três tópicos, nos quais nós vamos estar falando sobre a identificação, tá? A identificação, né? O primeiro tópico vai tratar da identificação do juízo divino falado pelo profeta.
Então, no primeiro tópico nós temos o juízo divino falado pelo profeta. Depois a introdução ainda fala que no segundo tópico nós vamos tratar do o que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer. Então nós pregamos, entendemos e cremos que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mas nós encontramos aqui na nossa lição, no segundo tópico, algo que vai nos revelar e nos falar de algo que Deus não pode fazer. Deus não pode fazer. E aí nós vamos entender por que Deus não pode fazer. Tá certo? Vamos adiante. O terceiro e último tópico da nossa lição vai nos trazer o entendimento que vai nos fazer uma pergunta. Quando um justo intercede, Deus não ouve. Quando um justo intercede e Deus não ouve. Também é uma pergunta. Quando isso acontece? É possível isso? Alguém justo interceder e Deus não ouvir? Pois é. É também uma questão, né, que vamos estar esclarecendo na nossa videoaula de hoje. Então, eu convido você a assistir esta aula até o fim e nós vamos responder estas questões, estas perguntas, né, dentro da nossa revista, né, dentro da nossa revista e também dentro da nossa leitura bíblica em classe, né? A nossa leitura bíblica em classe. Porque é dentro da nossa leitura que nós extraímos a nossa lição. Muito bem, amados. Então, a nossa lição, ela traz como a nossa palavra-chave, a justiça, aproximando a nossa revista, a palavra-chave é justiça. Tá certo? Justiça. Justiça. Dentro desta palavra-chave como justiça, nós extraímos um tema que está dentro da nossa revista. Extraímos um tema. E este tema, ele nos refere à retribuição divina ao pecado. A retribuição divina ao pecado. Então, peraí. O que é isso? Vamos entender já já. O que é essa retribuição divina ao pecado? Este é o tema da nossa aula de hoje. Ela vai trazer essa situação. Em um primeiro ponto, dentro deste tema, eu abri esta lição, este ponto, e coloquei o seguinte. O primeiro ponto diz assim: a justiça divina traz justa retribuição ao pecado. É um primeiro ponto. Depois, no segundo ponto, diz que não podemos perder o quê? O foco do perigo. De quê? Do pecado. Não podemos perder o foco do perigo do pecado. Muito bem. Podemos também
ainda dizer, amados, podemos também ainda dizer que em um terceiro ponto, que a natureza de sua justiça se revela no atributo de sua santidade. A natureza de Deus, da justiça de Deus, ela revela nos atributos da santidade. E por isso vem a retribuição. Porque Deus é santo. Né? Porque Deus é santo. Muito bem. Com base nisso, isso aqui até o momento é a nossa introdução. Agora nós vamos partir para o nosso primeiro tópico. E a partir do nosso primeiro tópico, eu peço a sua atenção para a cada momento da nossa aula, nós vamos tratar de assuntos que nos trouxe a nossa introdução, né? O entendimento de primeiro tópico, onde vai tratar da identificação do juízo divino falado pelo profeta. No segundo tópico, vai tratar sobre o que Deus não pode fazer. E no terceiro tópico, quando um justo intercede e Deus ouve. Quando um justo intercede, Deus ouve? É uma pergunta. Então, com base nisso, nós vamos tratar no primeiro tópico, no segundo tópico e no terceiro tópico esse entendimento, tá bem? Peço a sua atenção e vem comigo nos 3 tópicos para entendermos este assunto. Vai estar na segunda parte deste vídeo. Amém? Até já!